em cada um de nós mais essa força, mais essa fé, mais a certeza de que existe uma vida depois daqui e que essa é a mais importante para cada um de nós. Que nós não nos liguemos tanto às coisas materiais, às coisas da terra, às pessoas da terra, que a nossa visão se abre, a gente consiga realmente enxergar esse plano espiritual e essa vida que nos aguarda, Senhor, para que a gente não possa causar tanto problema quando chegar o nosso momento da partida. Dai a cada um de nós a certeza de que tu estás ao nosso lado, que teus mensageiros estão ao nosso lado, nos incentivando, nos orientando, que basta a gente abrir o nosso coração ao bem, que basta a gente trabalhar pelo bem, trabalhar pelo nosso semelhante, trabalhar em cima dos nossos defeitos. E assim a espiritualidade pode trabalhar em cada um de nós. Que esse centro aqui, Senhor, possa acalmar, incentivar a mudança de cada um de nós que vem aqui em busca de um consolo, em busca de uma ajuda. E dai cada vez mais, Senhor, força, luz e esclarecimento a essa bondosa falante que nos assiste. Em nome de Deus, em teu nome da bondosa irmã Clara, nós estamos abertos à primeira parte dos nossos trabalhos. Recebi a Neuza. Boa noite, amigos. Boa noite. Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Sim. Gente, vocês estão ao vivo para o YouTube, né? Vamos falar forte. Primeiramente, é uma alegria, uma satisfação estar aqui mais uma vez. E essa semana foi engraçado porque, para vocês terem ideia, eu fiz mais ou menos uns 4 palestras diferentes. E aí a gente sabe que no Espiritismo o assunto é o que não falta. Mas eu tive um processo de indecisão muito grande ao longo da semana para saber o que é que eu ia falar. E aí, com a ajuda da espiritualidade, eu trouxe esse tema para vocês, que é frequência vibracional. É uma coisa que nós falamos muito aqui sobre essa questão da mudança de pensamento e, consequentemente, da mudança das nossas ações. Só que muitas vezes, nesse processo, a gente não sabe por onde começar e a gente não sabe como fazer. Ah, vamos pensar melhor. Aí você fica, meu Deus, como eu penso melhor? O que é pensar melhor? E aí, nesse processo, a Kátia, enviada pelos bons espíritos, mandou para mim um texto do WhatsApp. E aí, caiu bem certinho nesse tema, onde eu vou abordar uma série de passos, digamos assim, para facilitar. Não é receita de bolo, mas são passos, são pequenos processos do nosso dia a dia que nos auxiliam para que a gente possa mudar a sintonia, a frequência vibracional dos nossos pensamentos. Mudar o teor daquilo que se passa dentro da nossa mente não é um processo fácil, é cansativo, leva tempo, mas o resultado é muito bom, é incrível. Todas as pessoas que já conseguiram modificar a sua forma de pensar, elas não reclamam. Elas admitem que é uma forma melhor de viver, que conseguiram enxergar certas coisas que não tinham enxergado antes. Então, frequência vibracional parte do ponto principal de qualquer criatura humana. Pensamento. Pensar é um processo mental que reside dentro da nossa cabeça e que esse processo mental nos permite formar opiniões acerca daquilo que nós somos e do que está ao nosso redor. Pensar faz com que a gente, de certa forma, se diferencie dos outros seres aqui da Terra, porque nós temos essa consciência, nós questionamos aquilo que vivemos, o lugar que vivemos, as coisas que se nos acontecem. Os animais, eles não questionam, mas a ciência já comprovou que eles são sencientes, ou seja, seres que têm consciência de si, não tão aprimorados quanto nós, mas eles têm. Fizeram uma pesquisa para saber se um cachorro sabia que ele era um cachorro. E aí,
os cientistas pegaram, a princípio, colocaram um espelho na frente do cachorro. E o cachorro passou pelo espelho, voltou, e nem tchum para o espelho. A princípio, os cientistas pensaram, ora, mas o cachorro não presta atenção na sua imagem, automaticamente ele não presta atenção, ele não tem consciência do que ele é. Mas aí, mais tarde perceberam que os animais, principalmente no caso dos cachorros, eles não pensam igual a nós. O pensamento deles não é com a visão, é com o faro, olfato. Colocaram então xixis de outros cachorros por um trecho, e aonde existia cheiro de outros cachorros, de outros xixis, aquele cachorro que estava participando do teste, ele cheirava, ele identificava que tinha um outro cão e ali ele fazia xixi. Isso prova que os animais têm sim consciência do que eles são, do universo em que eles estão e que existem seres que são iguais a eles. Talvez eles não se questionem como nós. Será se eu estou bonita? Será se eu estou gordo? Será se eu estou magra? Esse tipo de questionamento. Será se a minha vida é suficiente? Será se eu preciso de um emprego melhor? Preciso de um carro melhor? Preciso de roupa melhor? Preciso de um cabelo melhor? Esse tipo de questionamento eles não fazem. Mas os animais sabem que existem outros iguais a eles e eles têm essa noção de contexto geral. Nós, a partir do momento que nos tornamos seres humanos através do processo evolutivo, a gente aprendeu a expandir melhor essa questão do raciocínio. Daí, uma das grandes preocupações de todos os filósofos, de todas as pessoas que vieram antes de nós com conhecimentos, que são precursores de conhecimento para nós, eles tiveram sempre essa preocupação. O que o ser humano pensa? O que é que faz com que o pensamento de um ser humano se torne melhor? Para isso, a psicologia, a psiquiatria e as ciências que trabalham com o processo mental, com a mente, começaram a investigar. E uma dessas pessoas que fez uma investigação muito bacana foi René Descartes, onde ele disse, certa vez, que eu sou um ser que pensa, que ama, que odeia, que gosta, que não gosta, que quer, que não quer. Penso, logo existe. Ele, nessa frase, ele conseguiu juntar tudo aquilo que nós somos. Todo aquele processo mental que nós temos. E esse processo, a doutrina espírita, ela procura fazer com que o nosso processo mental, ele seja melhor a cada dia. Porque sim, nós temos a capacidade de pensar melhor a cada dia. E nesse aspecto, a doutrina é muito gratificante quando nós nos dedicamos a esse estudo da mente e nós percebemos, ontem eu pensava isso, hoje eu penso diferente. Ontem eu acreditava que as coisas eram assim, hoje eu percebo que as coisas são diferentes. Então, nesse processo vibracional, começou-se então a, parecido até com o processo do som, a essa questão da frequência. A gente vê muito, principalmente nos estudos espíritas, essa questão, frequência mental. E aí, lendo um livrinho muito bom, chamado Técnicas da Mediunidade, do Carlos Pastorino, ele, estudioso da doutrina, juntamente com o auxílio de um médico, ele procurou traduzir de uma forma mais efetiva o que significa a frequência. Quando eu falo, minhas cordas vocais se mexem, meus dentes e meus lábios também, e isso reverbera no som, e o som que eu propago através da minha boca gera uma frequência. E assim, essa frequência pode ser curta e ela pode ser longa. No processo mental acontece a mesma coisa. Eu gero um pensamento e aquele pensamento, quando eu processo ele e eu jogo ele para o universo, ele se expande. Mas a frequência vibracional, o que é, de fato? Para que vocês possam entender bem. Por exemplo, eu penso em uma maçã. Beleza, você gerou uma frequência, um ciclo de pensamento. Você pensou na maçã no supermercado. Então você gerou um outro ciclo de pensamento, uma nova frequência.
É isso que acontece com os espíritos quando eles chegam perto da gente. Eles emitem essa frequência de pensamento que, na maioria das vezes, é igual a nossa. Se existem espíritos, por exemplo, que eles sentem fome, igual a gente, esses processos de necessidade humana não ficam no caixão quando a gente morre. Eles vão para além túmulo. O espírito, ele continua sentindo necessidade de comer, de beber, de se vestir, sente frio, sente fome, sente sede. Né? E aí, quando um espírito, ele se aproxima de mim e ele pensa, estou com fome, ele emite uma frequência de pensamento, né? Do jeito que nós estamos vendo aqui na figura. Claro, aqui no caso, eu coloquei o exemplo, no caso, da voz, né? E como ela chega ao nosso ouvido. Mas esse processo de frequência mental, como o próprio nome diz, nasce na mente. Lozinha, sem cadeira aqui, ó. Sem cadeira. E aí, esse processo que nasce na mente, o que é que acontece quando os espíritos chegam perto de nós? Se eles estão sentindo, por exemplo, fome, eles emitem aquele pensamento, estou com fome. Como aquele pensamento é parecido com o meu, porque eu sinto fome também, então eu recebo aquele pensamento. Se o espírito ficar, estou com fome, estou com fome, estou com fome, estou com fome, ele gera diversas frequências, ou seja, ciclo de pensamento que são iguais e que são constantes. E isso eu recebo, isso eu capto. É isso que acontece com os médiuns. Eles captam a frequência mental tanto de outros encarnados quanto de desencarnados. Ou seja, tanto de vivos quanto de mortos. E aí, quando acontece esse processo, se o pensamento for igual ao nosso, a gente recebe. Se o pensamento não for igual ao nosso, a gente repele. Mas se ele for constante, periódico, a gente acaba captando. Por exemplo, você sabe que, digamos, beber, no momento você está tomando remédio, você não pode beber. Mas, se aquela influência mental do espírito for constante e ficar todo o tempo, bebe, 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 você, por mais que você não queira, mas você vai acabar cedendo ao ciclo de frequência mental que aquele espírito está jogando em você. Florzinha, vem cá pra gente fazer um exemplo. Gente, essa aqui é a Florzinha. E a Maria. Então, quando eu penso, é como se eu criasse esse fio, esse laço. Então, por exemplo, eu sou espírito e aí eu quero beber bebida alcoólica e eu quero que ela seja meu copo. Sim, gente, os espíritos fazem a gente entender. Então, como o espírito não pode simplesmente pegar o copo e beber o copo físico, então o que ele faz? Ele provoca na gente esse desejo que ele tem. Quando ele faz isso, como no caso, o exemplo, eu sendo desencarnada, e eu me aproximo dela, e eu penso, eu quero beber, porque eu quero que ela beba, porque eu quero beber através dela, eu jogo esse fio. E esse fio se conecta a ela. E nós assim estamos conectados. Aí eu quero beber. Então, esse processo se passa e chega até a mente dela. Silêncio. E chega, porque senão ela dá palestra por mim. Então, esse processo mental chega até ela. Se eu for insistente, bebe, 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 é igual aquele amigo. Tem um amigo de festa que ele é impressionante. Tu não quer beber? Ô, rapaz, só um copinho. Não, rapaz, só um pouquinho. Rapaz, mas que diabo é? Rapaz, só um pouquinho. Rapaz, só um copinho. Rapaz, bebe só um pouquinho. Só um golinho. E ali quando você vê, você já bebeu, já se lascou. E deu vexame e só lascou você. Então, do mesmo jeito são os espíritos. Então, nesse processo, quando eu conecto o meu pensamento ao dela, eu automaticamente jogo essa espécie de fio para o universo. Se ela acatar o meu pedido de beber, ela vai beber. Se ela não acatar, então a frequência não foi suficiente, ou seja, não foi forte o suficiente, ou então o pensamento dela é que vai repelir a minha frequência. Então eu é que não vou conseguir induzi-la. Então o que é que eu faço? Me afasto. Esse é o processo que acontece com todos nós de frequência.
mental. A frequência mental, ela quer dizer a quantidade de pensamento que você emite, né? A intensidade. Como eu disse, a frequência, ela trabalha em ciclo. Você emite aquele pensamento e ele vai uma vez, duas vezes. Se ele for repetitivo, a frequência dele vai ser mais intensa. Então, vocês conseguiram entender esse exemplo? Eu não escutei. Sim. Então, isso é a primeira parte do que acontece nos nossos pensamentos. E isso não acontece só com os espíritos. Pessoas também emitem frequências mentais para outros. Por exemplo, gente que é muito apegada ao namorado ou à namorada. Essa pessoa, ela emite a frequência por meio milésimo de segundo o tempo todo. Fulano. Ai, fulano. 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 Tem gente que é assim. Quando se apaixona, fulano. Ai, fulano. Essa pessoa está todo o tempo emitindo a frequência mental para outra. Se a outra pessoa estiver trabalhando com a mente ocupada, aquela frequência vai bater, mas não vai impactar. Mas se o fulano for desocupar tanto quanto a fulana, aí lascou. Porque ficam os dois juntos, conectados mentalmente. É também um processo que acontece com mães. Mães têm essa coisa, né? Então que a gente sabe que quando mãe fala, acontece, né? Às vezes, por que é? Porque a frequência mental que uma mãe emite para um filho, ela é tão forte que realmente faz com que o filho se conecte a ela. Então tal que tem mãe que o filho está lá na escola, mas às vezes se o filho não estiver bem, ela o quê? Ela capta. Ela percebe, ela sente. Por conta do quê? Da frequência mental que existe. Essa é a primeira parte do que acontece nos nossos pensamentos. A segunda é a vibração. A vibração, ela acontece junto com a frequência. A vibração, ela já quer dizer em relação à qualidade do pensamento que você tem. Então, se eu, como espírito, eu induzo alguém a beber, não é um bom pensamento. Portanto, essa frequência, ela não vai ser alta. Ela vai ser o quê? Baixa. Se eu induzir alguém, vocês, por exemplo, às vezes vocês estão por aqui, vocês nem querem comprar os livros daqui da doutrina. Mas sei lá, parece que na hora que vocês estão aqui dá um negócio. Compra o livro. Aí você vai, eu vou pedir comprar um livro. Aí olha, escolhe e leva um livro para casa. Isso é vibração mental. Você recebeu tanta frequência, ou seja, aquele pensamento, e como ele foi bom por conta de você comprar um livro, esse tipo de pensamento é saudável porque um livro sempre abre a nossa forma de pensar. A gente expande o nosso pensamento, a gente aprende uma coisa diferente quando a gente lê um livro. Então, essa vibração ela é boa, mas se nesse processo de pensamento eu induzo uma pessoa a beber, além da frequência, né, que eu vou ficar insistindo no pensamento, eu ainda vou estar direcionando esse pensamento para o chão. Porque ele vai ser o quê? De baixa qualidade. Frequência, quantidade. Vibração, qualidade. Então, todos nós geramos esses pensamentos ao longo da nossa vida. Os cientistas calculam que por dia nós temos algo em torno de 60 mil pensamentos. É muito pensamento. Desses 60 mil, eu digo a vocês que mais ou menos 50 mil são repetidos. Ou seja, você acorda, aí você já sabe do pensamento, que é automático. Aí você não vai banhar, não vai nem tomar café, não vai arrumar. Então, desses pensamentos ao longo do dia que nós temos, apenas 10% dos pensamentos que nós temos por dia são novos, de coisas novas que nós vemos, que nós aprendemos. Os outros 50 mil pensamentos são repetitivos. Então, esses pensamentos repetitivos, eles geram frequência. Se eles são bons, eles têm uma vibração alta. Se esses pensamentos são ruins, eles geram uma vibração baixa. É por isso que muitas vezes as nossas preces não são atendidas. Porque eu emito a frequência, mas a vibração não é boa. Por exemplo, quando eu rezo me queixando, Senhor, tá ruim, tá muito ruim.
Senhor, tá de lascar, o negócio aqui tá difícil. Ô Senhor, eu não aguento mais. Você está emitindo a frequência mental, mas a sua vibração, ó, tá lá embaixo. Do jeito que você não quer ouvir lamúria, Deus também não quer. Agora, quando você ora, você emite aquela frequência, ou seja, você repete aquele pensamento, mas você agradece, aí esse pensamento ele tem uma alta vibração, então ele alcança os bons espíritos. Sim, pois não? A gente pode criar um pensamento repetitivo, assim, questão de se avaliar. Eu estou com um pensamento negativo e eu quero expulsar o demônio que existe dentro do meu pensamento. Sim. Aí isso é uma forma da gente melhorar, criar um pensamento repetitivo para assim melhorar. Exato. Substituindo esse pensamento ruim por algo bom. Por exemplo, se você vai fazer uma prova, essa prova vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Se você estudou, não tem por que dar errado. Então você substitui. Poxa, mas eu estudei. Minha prova vai dar certo. Então, quando você tem um pensamento negativo, você tem por obrigação substituir. Porque se você continuar tendo um pensamento negativo, cada vez mais você vai ficar pior. Cada vez mais você vai ficar embaixo. E embaixo, que eu digo assim, é exatamente onde os espíritos inferiores mais gostam que a gente esteja. Pensamento pessimista, pensamento de reclamação e pensamento de crítica. São os 3 tipos de pensamento que mais nos deixam no chão, de braços dados com o demônio, como o senhor disse. Lembrando que o espiritismo não acredita em demônio, né? Mas sim o modo mal de nós agirmos, né? Como se fosse um demônio interior que nós temos. Mas aí, então, pensamento de reclamação, de crítica e qual foi o outro que eu falei, gente? Eita, tudo prestando atenção. Pessimista, né? De crítica, reclamação e o outro? Pessimista, pronto. Exato. O pessimista, né? Nada para a pessoa vai dar certo. Ó, tivemos o que é isso mês passado. Uma colega tinha palestra agendada, por exemplo, no dia 15. No dia 1º, ela estava com a garganta inflamada. Ela avisou logo a Kátia: não vou poder dar palestra dia 15. Por que não? Porque eu vou estar com a garganta inflamada. Criatura, são 14 dias de tempo possível que tu não vai tomar um remédio para tu melhorar essa voz. O que é isso? Projeção de pensamento negativo. Frequência junto com a vibração. Frequência porque ela, ao emitir esse pensamento para a Kátia, ela gerou uma frequência de pensamento, ou seja, uma quantidade de pensamento. E ao dizer que no intervalo de 14 dias ela não ia ficar bem, ela não ia ficar apta para dar palestra, a vibração dela, ó, lá embaixo. Pensamento de crítica, aquela pessoa que nada presta. A Kátia bota água aqui pra mim, não, né? Botou água quente, a água aqui não tá boa. Ah, não, o senhor quer saber? Não, essa comida que foi fulano que fez, não, fulano não tem a mão muito boa pra comida. E aí, cada vez que você sai criticando as pessoas, ó, eu vi ontem na internet, uma colega que mora na Alemanha, e aí ela teve filho, e ela decidiu que não ia amamentar. Então, ela comprou um leite, né, artificial, e aí ela postou a foto com a criança lá e dizendo, ó, decidi, aqui na Alemanha eles respeitam o desejo da mãe, e aí por conta disso eu não vou amamentar. Gente, 500 milhões de comentários. Você é uma irresponsável. Por que você não quer amamentar? Amamentar é saúde, amamentar é vida. Deus fez a mulher para amamentar. Oxe, eu tenho alguma coisa a ver com o fato dela amamentar? Vai acrescentar, é meus seios que estão em jogo amamentando? Não é. Então eu não tenho que estar dando opinião. E tem nós, principalmente na era digital, a gente adora ser juiz. Não, isso aqui tá errado, não, isso aqui tá certo. Ave Maria, como é que a Neuza posta uma foto dessa? Ai, fulano não tem vergonha de postar uma foto com uma roupa dessa. E aí você acaba se metendo em um monte de assuntos que não lhe dizem respeito. E que no final das contas, esses assuntos só geram ao redor de críticas. Isso não acrescenta em nada. Nesse caso, você fez a experiência Tem cadeira. Tem cadeira. Você chegou uma TV, nesse pedido,
Deixa praticamente. Como eu disse, o espírito ele cansa de insistir numa coisa que ele sabe que ele não consegue. Então ele vai partir para outro mais fraco. Que ceda ao desejo dele. Ou então, no caso, se ele for um obsessor mesmo de outras vidas inimigo, ele se afasta, mas ele volta. Ele pode termina cedendo. Né? Exato. Se a pessoa tiver vontade persistente, ele pode voltar 1000 vezes, ela não vai ceder. Mas na maioria das vezes, a gente, por processo de cansaço, a gente acaba cedendo. Né? É igual aquele exemplo do mito que eu falei do churrasco. Você chega no churrasco, gente, eu não vou beber, estou tomando remédio. Mas aí começa não, só um pouquinho, só um golinho, não, só um pouquinho, só um golinho. Então, pelo cansaço, você acaba cedendo. Mas se você for firme, ele desiste. Então, nesse processo, aí depois da crítica, vem a reclamação. Ai, meu Deus, não. Eu tenho uma amiga de trabalho, inclusive. Mulher, e aí, bom dia, como é que tu tá? Não, mulher, eu passei a noite morrendo. Olha, mulher, minha garganta fechou aqui, o diabo do menino ainda por cima, não conseguia dormir. Ô, mulher, pelo amor de Deus, eu tô aqui só no remédio, Ave Maria, da nossa história. No outro dia, fulano, e aí, mulher, bom dia. Não, mulher, bom dia, mas olha, eu tô sentindo assim um negócio aqui na minha pele. Assim. A pessoa reclama demais. Já deveria agradecer por acordar com os olhos abertos, vivo dentro do corpo, porque poderia acordar, como a gente costuma dizer, dormindo, né? Ou seja, poderia não acordar, mas a pessoa não vê isso. E aí, é todo santo dia, gente, eu já fiz o teste. Eu digo que eu vou ver, eu vou testar, nem tem essa teoria minha aqui. Vou ver o que é. A todo dia, se você perguntar pra ela, bom dia, eu disse, mulher, e aí? Aí ela chega, mulher, eu tô morrendo de fome. Eu sou mulher, vamos aqui merendar um negocinho. Aí 5 minutos depois, não, eu não sei pra que eu comi essa maçã. Tá me dando agora uma massinha, um negócio. Mulher, bebe, nem que um pouquinho d'água. Não, peraí, deixa eu beber. Aí ela bebe, aí depois de 10 minutos, não, mulher, ainda não passou não, aqui, pai. Ai, meu Deus, essa mulher não tem uma casa ali. E tem gente desse jeito. Que amanhece e anoitece nesse processo repetitivo. Por isso que eu disse a vocês que dos 60 mil pensamentos que nós temos, 50 mil repetitivos. E isso, como eu disse, gera uma vibração negativa. Cada cérebro pode emitir em vibrações ou frequência alta ou baixa de acordo com o teor dos pensamentos mais constantes. O amor vibra alto, o ódio vibra baixo. São polos opostos. Quanto mais elevados os pensamentos em amor, mais alta a frequência e mais elevada a ciclagem, ou seja, o ciclo daquele pensamento. E aí, o espírito é a energia pensante. Ele assimila as ondas de vibrações presentes em torno de si e as exterioriza mediante ondas mentais que se corporificam, formam os pensamentos, tornando-se parte integrante da vida. O que eu penso, eu faço. Ah, Neuza, mas tem as porra lá que eu penso é danado e não faço. Não faz no corpo físico, mas no plano espiritual faz que chora. Porque tá aqui. Tá aqui na mente. Correntes de pensamento. As vibrações das ondas, as correntes utilizadas na mediunidade são ondas e correntes de pensamento. O que eleva a frequência vibratória do pensamento é o amor desinteressado. Abaixa as vibrações, tudo que seja contrário ao amor, como raiva, ressentimento, mágoa, tristeza, indiferença, egoísmo, vaidade. Qualquer coisa que induza a gente a separação e isolamento. Deixa eu só concluir. Nesse momento, aqui agora, o fato de vocês estarem me assistindo, vocês estão formando junto comigo uma corrente de pensamento. Eu sei que tem alguns que o irmão Morfeu já incorporou aí que estão dormindo. Eu tô só só de olho. Tem alguns que estão meio por acolá, não estão entendendo muito esse assunto que essa menina está falando, mas tudo bem, a gente dá um desconto. E aí, vocês mais, a maioria que está conectada no que eu estou dizendo, está formando comigo uma corrente mental. Eu estou dizendo e vocês estão, na mente de vocês, processando isso. Isso é corrente. Quando vocês entram dentro dessa sala, na hora do passe, que vocês se sentam, porque a Cátia sempre fala, vamos fazer um Pai Nosso, pensem na música. A música vai tocar, concentre-se na música. Porque quando você pensa na música, quando você desconecta das suas preocupações do dia a dia, você forma uma corrente de energia boa com os bons espíritos que vão te auxiliar no passe. A mesma coisa na desobsessão.
Dona Conceição, eu tô bem aqui com um negócio ruim aqui nos meus pensamentos, me dedique um passo. Aí a gente faz a desobsessão. Mas mentalmente a pessoa não está apta. Ou seja, ela não muda o pensamento. Por exemplo, a pessoa entra com dor de cabeça. Aí a pessoa ama tanto a dor de cabeça que ela fica. Minha cabeça. Aí o que a mamãe diz? Respira. Aí tem gente que tem uma preguiça danada e a maioria de nós não sabe respirar. Né? Aí respira, aí a pessoa fica se acabando. Respirando. Aí termina a desobsessão, a pessoa sai, dona Conceição, não estou me sentindo muito bem. Ou seja, na hora do processo que era para respirar, a sua corrente de pensamento era para mudar. Você não mudou. Continuou pensando na dor de cabeça. Ou no problema que gerou a dor de cabeça. Aí, meu amigo, nem Jesus Cristo faz sua desobsessão dessa forma. Sentou ali para tomar passe, concentre-se no passe. Se você quiser receber auxílio. Agora, se você quiser só sentar, sente-se. Mas não vai receber auxílio. Porque o auxílio é 50% espírito e 50% vocês. Se vocês não dão 50% de vocês, a espiritualidade não vai dar 100% não. A mesma coisa com a desobsessão. Sentou ali, desobsessão concentra. A maioria das pessoas senta ali com medo. Eu me lembro que quando eu comecei também no movimento, a gente é uma curiosidade para saber o que é que os espíritos nos acompanham, que a gente nem se sente direito. Aí o pessoal geralmente, Deus, por que é escura a sala de desobsessão? É escuro porque a luz normal, ela afeta os fluidos. Então por isso que é na penumbra. Mas aí a pessoa já pensa que vai ver alguma coisa ali dentro. Não vai. Não vai. Nunca vi. Kátia, quando eu e mamãe estávamos pensando em reencarnar, passando pelo Ministério da Reencarnação, a Kátia já estava cá, no plano físico, na doutrina. Né? E ela nunca viu espíritos dessa forma, com o olho aberto assim. E daí esse processo, por isso que às vezes a pessoa entra, ela se concentra em tudo. Que a médium saltitou bem por lá, que o Pedro falou grosso bem ali, que a dona Conceição brigou com o espírito bem aqui, mas nela em si ela não se concentra. É por isso que quando a gente entra, o que a dona Conceição fala? Concentrem em vocês. Exatamente para que vocês propiciem a corrente de pensamento necessária para que a espiritualidade intervenha no processo obsessivo de vocês. Diga, senhor. Você acha que alguém de nós é capaz de construir uma cadeira dessa aqui, uma concentrada, sem pensar? Não. Dá um passo sem pensar? Não. A força do pensamento. Sempre vem primeiro. Tenho certeza que antes do senhor sair, essa roupa que o senhor escolheu para vestir, o senhor primeiro, o que foi que aconteceu? Pensou. Tudo que a gente faz. Eu fiz sem pensar. Não, você não pensou naquela hora, mas 3 dias antes você já pensou aquela situação. Então você sempre pensa. Entendeu? Não há. Tudo começa na matriz do pensamento e depois se realiza, se propaga. A ideia desse centro espírita foi de uma pessoa, do seu Lobão, da mente dele. Com a mente dele foi que se processou a parte física. E hoje está aqui do jeito que é. Mas sustentado pelo pensamento. A mesma coisa Deus. Deus gera o universo no pensamento dele. E aí, aqueles espíritos responsáveis por cumprir o pensamento dele vão e materializam. Então, a mesma coisa, gente. Então, não há como dissociar pensamento de ação. O pensamento nunca será neutro. Neuza, eu estou bem aqui pensando na parede branca e nada mais. Não. Parede vai estar branca, já não é um pensamento neutro. Quando nossas ondas mentais entram em contato com outras ondas da mesma frequência, ocorre a sintonia e, por conseguinte, a influência. Como na imagem vocês podem ver, né, esses dois aqui dá pra gente perceber por conta das correntes mentais que eles emitem. Essas correntes mentais aqui são nossos pensamentos. Quando elas são iguais de uma pessoa para outra, aí há a sintonia. É o caso que acontece com amigos, com irmãos. Ou seja, eu tenho um grupo de amigos que, meu Deus, é impressionante. A gente pensa, o outro está falando. O que é isso? Nossa frequência, mas nossa vibração é igual. Então dá-se o pensamento parecido. Então a gente se sente, por isso que a gente se sente bem com os nossos semelhantes.
Porque ocorre essa sintonia. E quando a gente não se sente bem na presença de certas pessoas, é porque as ondas mentais que essas pessoas emitem não são iguais às nossas. Então, às vezes são mais negativas, às vezes são mais positivas, e aí a gente sente esse impacto. 7 coisas que afetam a sua frequência vibracional e você nem imaginava. Primeiro ponto, pensamento. Novamente eu friso sempre. Pensamento, pensamento e pensamento. Tem gente que os nossos pensamentos são desse jeito. Essa imagem é muito real. Tudo que a gente pensa vai criando esses filamentos. Alguns mais fortes, outros mais fracos. Né? As coisas que te preocupam mais têm emissões mais fortes. Aquelas que tu se preocupa menos têm emissões mais fracas. Né? Alguns pensamentos são positivos, outros negativos, né? Às vezes mesclados. Mas nós sempre. Então, eu não estou me sentindo bem hoje. Se não é resultado do seu pensamento, é um desencarnado, é um espírito que está lhe influenciando. Companhias. Minha avó ensinou para a mamãe que ensinou para mim. Te junta com o bom, que tu serás melhor do que ele. Te junta com o ruim, que tu serás pior do que ele. Quem conhece esse ditado? Todo mundo. Exatamente por causa da sintonia, da frequência mental. Quando nós é o que acontece muito com o adolescente. Adolescente, às vezes, a gente nessa fase de adolescência, a gente conhece várias pessoas e nós ainda não sabemos discernir quem é bom para andar com a gente, quem não é. Quem vê isso são quem? Nossas mães, principalmente, né? Nossos pais. Mãe tem um olho fino. Na hora que ela olha nosso coleguinha, não presta. Você pode ir atrás, que vai dar mesmo. Né? Ou seja, então nós na adolescência a gente não tem muito essa percepção. Então tem colegas nossos que nos induzem ao mal, a mentir. Vocês viram aqui sexta-feira passada, né, aquele exemplo daquele menino. Ele não deu sossego pra ninguém. E eu achei muito bonito que os pais, né, foram pegando seus filhos e foram afastando. Ou seja, porque perceberam que a influência boa não era salutar. E a presença dele não era salutar. O comportamento dele não era. Disseram para mim que ele era autista, não podia. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, né? Mas, enfim, eu acho que mesmo a pessoa sendo autista, se ela tiver pais que derem educação, ela não se comporta daquela forma. Nenhuma doença, ela distorce o ser humano daquela forma. O que molda o ser humano, acima de tudo, é a educação dos pais. E se essa educação é falha, então não tem doença no mundo que vá fazer com que a pessoa vá nascer daquela forma. É claro, existem exceções pouquíssimas. Divaldo Franco, ele diz com muita propriedade que a educação, ela molda qualquer ser humano, independente dele ser especial ou não. Mas o ponto que eu quero chegar é que todos notaram a perturbação que ele causou junto aos coleguinhas. Tem pessoas que a gente se aproxima desse jeito. Eu estava até assistindo, a mamãe mesmo tem muito costume de dizer isso, aos casais. Gente, vamos nos juntar com os nossos semelhantes. Se tu não bebe, se tu procurar um caboclo que tu for beber, vai não dar certo. Porque tu vai pra festa e tu vai ficar. E o fulano, ei, tome dentro, e tu morrendo de sono, e tu cansado, aquela coisa. A mamãe me dizia muito, Neuza, encontre alguém que eu sei que gosta muito de dançar. Encontre alguém que dance junto contigo. Porque tu vai pra festa, aí tu vai ficar saracutiando e tu não vai poder saracutiar porque o caboclo não dança. Deus ouviu as recomendações da mamãe, né? Meu digníssimo, ele dança até demais, que já sou eu que fico. Tô cansada. Mas é exatamente. Procure alguém que seja parecido com você. Não vá procurar. Se você gosta de fé. Deus, os opostos se atraem. Nunca na galáxia. Essa história é errada. Do ponto de vista eletromagnético, Ainda é errado. é erradíssimo. Semelhante atrai semelhante. Né? Então,
Nossas amizades são do mesmo jeito. A gente tem que ser criterioso, sim, para as nossas amizades, para as opiniões que chegam aos nossos ouvidos. Vamos acuar, a gente não demora, não. Tô tomando remédio, não posso beber, bebe. Não, rapaz, amanhã tu toma um remédio de novo, aí não vai dar nada, não. Então, muito cuidado. Querendo ou não, a influência dos outros nos atrapalha. Às vezes, o mau conselho que a gente escuta acaba com a vida da pessoa. Né? Então, por isso que aqui, eu amo Snoopy, então por isso que aqui eu coloquei, junto dos bons que se fica melhor. Exatamente por isso. Te junta com o bom, que tu serás melhor do que ele. Te junta com o ruim, que tu serás pior do que ele. Músicas. Gente, tem umas músicas aí do Octavio, não vou nem falar o nome, porque vai pro YouTube, não nada de processo. Mas tem uns certos cantores que Jesus tenha miséria. Fizeram um estudo e colocaram amostras de molécula de água ao som de certas músicas. Como vocês podem ver, vou me aproximar aqui, como vocês podem ver, ao som de Mozart, olha a molécula de água como fica, ao som da música Imagine, do John Lennon, ao som de uma música que fala eu vou matar você, ao som de uma música que diz que vai prejudicar você. Né? Então, ao som de músicas que falam em agradecimento, ao som de músicas que falam em paz, ao som de músicas que falam de amor, mas não é amor sofrência do Pablo não, viu gente? Esse amor do safadão aí, esse amor aí que não sei o que eu sou ciumento mesmo, não sei o que, não. Isso não é amor. Não, o amor, como dizia Chico Xavier, é uma luz que brilha mais alto. Mas essas amostras, né? Foram realizadas exatamente para mostrar que as músicas elas causam impacto energético na gente. Inclusive, eu fazendo um estudo, recentemente eu li o livro Diário Mediúnico, ele é da Umbanda, e nós, como espírita, a gente procura estudar todas as religiões, exatamente para a gente não se tornar fanático. Então, nesse livro, Diário Mediúnico, ele fala que, inclusive, uma das coisas que facilita a incorporação na Umbanda são tambores, chamaram que a gente fala do bater tambor. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui no centro espírita, ou no terreiro de Umbanda, gente, foi hilário. Aí a mamãe sempre muito desconfiada dessas coisas, porque a gente sabe que, principalmente aqui no Nordeste, o pessoal mistura muito Umbanda de verdade com a macumba, com as quibandas e com as outras coisas, né? Muitas vezes existe, aqui no Nordeste ainda existe muita essa confusão. E aí a gente foi em certo terreiro, certa vez, e aí a mamãe sempre muito desconfiada, né? A mamãe sempre foi chegando bem devagarzinho. E um detalhe, toda vez que a mamãe ia fazer atendimento no terreiro de Umbanda, minha gente, ninguém queria nem olhar pra cara dela. Não, sai daqui, você é carregada de uma... Vixe, Maria. Eu ia pros terreiros, conversava com todo mundo. Aí eu sei que teve um dia que começou a gira, né? A roda lá. Menino, começou tão... Eu comecei, opa. Menina, eu me empolguei, eu tava me sentindo. A mamãe, menina, já aqui dentro do lugar, não. Ou seja, a música, assim, ela tem esse embalo. Olha, a Soraya que eu digo, né, recentemente na casa da Xuxa, a Soraya se encontrou, né? No Hilari, né? E aí tem algumas músicas que tem essa capacidade. Elas nos deixam mais leves, elas nos deixam bem, elas nos deixam tranquilos. Tem outras músicas que nos deixam tensos. Por quê? Todos os toques das músicas, elas emitem uma energia. E isso quem está dizendo não sou eu, é o Espiritismo, mas é a ciência. E aí, essa energia, ela afeta nossos chakras. Por isso que tem música que tu escuta, que tu se torna, assim, um pouco mais violento. Tem música que tu escuta, que tu fica mais calmo. Tem música que tu escuta e tu dá vontade de ter o risca-faca. Tem música que tu escuta e aí tu quer fazer outras coisas. E aí, tudo isso a gente escuta no nosso dia a dia. Às vezes a gente não tem critério e aí acaba ouvindo essas músicas que nos impulsionam. Principalmente as músicas de hoje. Todo mundo aqui, quem é que gosta de forró das antigas? Porque falava, as letras eram mais profundas, tinham um sentimento.
quem gosta do safadão, eu. Mas o safadão, a gente é daquele naipe, né? O tipo de música. Eu vou beber, e não sei o quê, e quando ela bate com a bunda no chão, e aí esse tipo é o teu. Esse tipo de música, ela emite ondas eletromagnéticas pra ti e ela vai te influenciando. Aí daqui a pouco, quando tu chega, tu já tá se mexendo, tá que nem eu. Eu me lembro também, recordo outra vez, meus amigos não tinham o que fazer, Neuza, vamos lá, em Teresina tinha uma boate chamada GT Dance. Gente, era um baile reggae. Aí meus amigos, eu só vou ter todos os meus amigos, né? O pessoal fazia judô, fazia jiu-jitsu, né? Então, se qualquer tiver, eu risco a faca aqui, eu já tô protegido. Eu sei que eu fui inventar de com esses meus amigos. Minha gente, olha que até que a gente chegou, né, assim, sutilmente, né? Porque o terreno era muito conhecido. Mas aí não tinha o que fazer, a gente foi bater lá. Minha gente, quando começou os reggae, aí bem no começo a gente fica tímido, né? A gente fica só... Daqui a pouco a gente já tá. Jesus segura o resto. E eu me lembro porque influência. A influência da batida, aí você vai, aí daqui a pouco, menino, você tá na vibe totalmente. Aí eu vou contar outro caso também, porque, minha gente, são caso e caso na minha vida. Alguns aqui já sabem que eu já contei que uma vez a mamãe foi me buscar no baile reggae, né? Acho que eu tinha uns 11 anos de idade. Menos, né, mãe? Eu tinha menos. 9 anos. Gente, um dia eu disse, eu vou fugir de casa. Essa vida aqui não serve para mim. Meus pais não estão me dando o devido valor. Eu vou fugir de casa. Peguei o saquinho de moeda do papai, que na época, minha gente, o saquinho de moeda do papai pesava uns 10 quilos. Você não tinha nossa fortuna que tinha. A fortuna que tinha naquele saquinho de moeda para uma criança comprar de bolinho bolão, minha gente, você não tem noção. Aí eu peguei um monte de moeda do papai, botei no bolso, juntei com meus vizinhos, meus amigos. E aí tinha uma mentora, olha aí as influências das amizades, tinha a mentora, a Dalvina. A Dalvina, ela morava na famosa Vila São Francisco. Na época estava sendo uma invasão que o pessoal do Promorá estava fazendo lá na Vila São Francisco. E ela trabalhava lá em casa. E aí ela trabalhava lá em casa. E aí ela, não, se vocês quiserem, eu sei onde é que fica um baile lá e na rama. Aí eu disse, ó, pra poder dar certinho, vou pegar aqui a moeda do papai, eu vou embora dessa casa. Aí fui embora. Cheguei lá no baile. Aí tinha uma tal de um carimbo. Eita, né? Essa nova geração não sabe o que é o carimbo. Aí rolava, alguém pagava a entrada, aí depois saía e pregava os carimbos novos, né? Aí beleza, aí quem não com esse carimbo, meu amigo, olha, fumaça pra todo jeito. E eu sei que tinha 3 negão dançando as coreografias. Aí eu sempre gostei de dançar, quando eu... Fumaça Da maconha, né? da maconha. Quando eu mirei no negão, eu já me identifiquei. Quando eu mirei no negão, eu me identifiquei. Eu disse, eu vou dançar. Aí eu fui para de trás deles e comecei imitando, né? Menino, olha, aquilo ali eu tava me sentindo. Eu tava na vibe. Quando começa a confusão na porta da boate. Ah, não sei o que, não, que a senhora não pode entrar aqui, não, a senhora só entra se for com carimbo. Aí quando eu escutei a voz da mamãe, e o carimbo é minha mão na sua cara, que eu vim foi buscar minha filha. Olha, minha gente, nessa hora eu já tava tão maconhada que eu nem me importei. E continuei dançando. Quando eu só senti aquela mão desse jeito aqui. Passa pra casa, bicha sem vergonha, que eu não vou gastar dinheiro em escola cara pra ti, pra tu tá aqui no meio da marginalidade dessa. Vambora. E eu, não, mãe, eu tinha fugido de casa, que fugir de casa, porque eu te dei uma palha e tu não estrelar teu quarto. Tem negócio de fugir de casa, não, bicha sem vergonha. Que a gente gasta dinheiro que não tem com essa menina. Menino, olha, foi lá da Vila São Francisco até o parque ali, minha gente, eu arrastada pelos cabelos. Não, mãe, mãe, deixa eu voltar pro... Não tem baile, não, tu tem que estudar. Onde já se viu um negócio desse em casa, tu me faz. Ameaça dói mais do que a... Aquilo ali foi uma sentença de morte. Quando eu cheguei, eu já cheguei em estado altamente de desequilíbrio, que por misericórdia só fiz tomar meu banho e fui dormir. Graças a Deus eu não apanhei no outro dia, mas o sermão,
sermão ainda hoje, olha que você tem a sua mãe na porta do baile lhe chamando, dizendo que vai dar carimbada na cara dos outros. Não é brincadeira. Então, amizades e músicas também. Por isso que nós aqui, as músicas do Centro de Espírito são tudo iguais, né, gente? Essas músicas aqui emitem para vocês sinais de calmaria. São exclusivamente selecionadas para transmitir a vocês calmaria, paciência, tranquilidade, enquanto vocês esperam ser atendidos. É a mesma música que a gente usa no hospital da Física para tratar crianças com autismo e musicoterapia. Exato. É, Exatamente. Coisas que você assiste. A televisão hoje em dia ela tem muito programa inútil, que não acrescenta em nada. Casos de família. Aí Big Brother, onde você só vê, como diz minha avó, patifaria. Falta de respeito. Esse tipo, as novelas de hoje, o que são? Aquele clichê de sempre. O cara é até feliz com a mina, mas aí aparece uma outra pessoa que impede o relacionamento desses dois. Eles passam os 8 meses da novela todos se digladiando, aí ó, traição no relacionamento e no final das contas eles nem acabam juntos. Esse modelo comportamental que nós assistimos, engolimos mentalmente todos os dias, afetam, mesmo que a gente não perceba, a nossa conduta com os relacionamentos. Então, cuidado com o que você assiste, principalmente para quem tem criança em casa, mas principalmente para nós adultos. Às vezes a gente perde a oportunidade de assistir documentários, filmes interessantes, porque a gente está assistindo besteira, a gente está assistindo novelas que não nos acrescentam, a gente está assistindo programas que não nos acrescentam. E isso, vocês não sabem, mas o que passa, por exemplo, que é de traição, de confusão, de briga, é como se você despejasse através da televisão uma quantidade de energia negativa. Por isso, nós espíritas, a gente recomenda, não tenha televisão dentro do quarto. Porque você assiste antes de dormir, aquelas imagens se processam, ficam arquivadas no seu campo mental e geralmente à noite elas criam vida. Nós atendemos um caso de uma criança que ela tinha assistido um filme de bruxa. E aí uma criança assim, adolescente, já mais ou menos seus 12, 13 anos. Ele assistiu um filme de bruxa. Quando foi à noite, ele não conseguiu dormir. E quando ele acordou, que ele sentado na cama, ele olhou para um lado e olhou para o outro, viu as duas bruxas do filme sentadas na cama dele. Aí, quando ele viu aquilo ali, ele correu e foi contar para a mãe. Aí a mãe dele procurou a mamãe. Dona Conceição, é espírito ou não é, pelo amor de Jesus? Porque se for Ave Maria, esse menino tem que ir para o descarrismo. E aí, quando a gente colocou os médios para sondar, para averiguar, não eram espíritos, mas a criação mental dele, que ficou impressionado com o filme, mentalizou tanto antes de dormir, que ao dormir se projetou as duas criaturas no pé da cama dele. Filmes de violência, filmes de sexo, filmes de briga, de confusão, de assassinato, essas coisas. Todos esses filmes, assim, antes da gente dormir, não são recomendáveis. Então, por isso que não é legal você ter televisão no quarto, porque você vai dormir, tem gente que dorme de TV ligada, e aí todo esse, Deus, mas eu estou dormindo, não estou vendo. Está vendo sim. Seu cérebro não dorme. Ele continua conectado. Então tá, que você vai prestar atenção. Se você dormir com TV ligada, você não tem, a maioria das pessoas não tem um sono muito tranquilo, não. Deus, eu durmo a noite toda com TV ligada. Você acha que dorme, mas cientificamente seus neurônios continuam funcionando. E você não descansa. Além disso, dependendo dos programas que a gente assiste, gente, o que é que acontece? Quando você assiste um programa, aquelas imagens, elas entram na tua mente, tu repete essas imagens na mente. Em seguida, ao repetir essas imagens, tu forma um campo mental que elas se expandem no quarto ou no ambiente que você assiste. Isso acontece inclusive em salas de cinema. Esse é um dos motivos que filmes, por exemplo, de terror, drama, morte, assassinato, eu não vou assistir no cinema. Porque são várias sessões que são repetidas ao longo de 2, 3 meses. Muita gente se impressiona com aquele pensamento, o pensamento fica retido na sala e só é trocado quando eles mudam de filme. Então, tem certos filmes que eu não vou assistir no cinema. Eu prefiro esperar mais um pouco e assistir em casa. Porque vou assistir em casa e aí assisto em horários que não me atrapalhem e aí vou em seguida substituir o pensamento e não me impressiono tanto.
Mas quando você assiste, todas essas imagens que você projeta, elas ficam, ó, como se fosse na televisão, ou como se fosse grudadas na parede. Pai João de Aruanda, em um dos livros, eu não me recordo agora qual é, mas ele conta o caso de corpo fechado, que eles foram no quarto de uma pessoa que tinha o costume de ter televisão em casa. A pessoa dormindo, os médios que entraram na casa e viram a pessoa dormindo, o espírito dela, o corpo astral, ó, em cima flutuando, e ao redor do quarto cheio de imagem de filme. Cheio dos filmes que ele já tinha assistido, tudo. De briga, filme de ação, de tiro, de porrada, de bomba, de sexo, tudo tava. O quarto estava sujo do ponto de vista espiritual. Isso se aplica a videogames também. Você assiste, você se impressiona. No plano espiritual, você projeta e você vive aquela realidade artificial. Por quê? Porque você entra na frequência e entra na sintonia daquele programa. Então, por isso que televisão dentro de quarto não é recomendado. A não ser que você seja uma pessoa disciplinada. Tem gente que tem gente que tem televisão no quarto, mas tem aqueles programas adequados que a pessoa assiste. Mas se você é uma pessoa que não é disciplinada, então não recomendamos televisão dentro do quarto, exatamente por causa dessas projeções mentais que se acumulam no ambiente. E principalmente se você vive num quarto, você não abre a janela, todo tempo no ar-condicionado. Essas imagens abafam e elas ficam acumuladas nas paredes do seu ambiente. E é esse um dos objetivos do vento, por exemplo. É exatamente arrastar essas criações, essas projeções mentais da nossa casa. Então, por isso que sempre que possível, abram as janelas, as portas, para que o vento entre e diminua, leve um pouco mais essas criações e mentalizações que se processam ao longo da nossa mente. Diz. Acho que também pode se estender às redes sociais. O que a gente assiste, curte, compartilha, reposta em redes sociais também traz alguma coisa de casa. De impacto, com certeza. Com certeza. O conceito de televisão hoje já se expandiu. Quinto, o ambiente que você vive. Tem gente que é impressionante, ela chega no ambiente e traz paz, traz sossego. Mas tem gente que chega no ambiente e a confusão chega junto. Chega a confusão, chega o fuxico, chega o disse-me-disse. Tem gente que chega pra ti e ela não tem um assunto construtivo. Mulher, ó, eu assisti um documentário, ó, não sei o quê. Aí falava que acontecia que os livros, que os pensadores, você não encontra uma pessoa que geralmente chega pra te falar isso. Mas menina, tu viu, olha, a Bruna Marquezine terminou comigo. Acabou o Brumar. Hashtag Brumar. Ou seja, a capacidade que, e quando você leva esse teor de pensamento, aonde você chega, você imprime. Tem pessoas que você não suporta estar perto, porque essa pessoa está todo o tempo disseminando, tanto em termos de frequência mental quanto de vibração, só assuntos que são de baixo teor. Essas pessoas não acrescentam do ponto de vista vibracional da gente. Entendeu? Então, seja na vida a dois, seja em família, seja no trabalho, ajude sempre. Sempre ajude. Compartilhe as suas coisas com as outras pessoas. Falar sem gritar, jogar lixo no lixo, né? Procurar cuidar, ter respeito, cuidar, limpar os animais também, isso aqui é válido, entendeu? Então, todo esse nosso comportamento, a pessoa que nós somos, nós levamos aonde quer que nós estejamos. Indiferente se a gente está em casa ou está na rua. Por isso que os nossos pais, eles sempre falam, costume de casa se leva na rua. Exatamente, porque por mais que na rua a gente seja educado, mas certos padrões repetitivos que nós temos, eles não mudam na rua. Se você tem o costume de só falar gritando, em todo lugar você vai ser assim. Então, isso é uma das coisas assim que prejudicam o funcionamento da nossa frequência mental. O que você fala? Vamos prestar atenção nesse vídeo. O que você fala?
será que a gente vai hoje? E ó, nem se anima que a programação de hoje é chata pra caramba. Ah, será? Você que é um obsessor pessimista. Você que é novato. Eu obsedi essa daqui, ó, há anos. Eu sei toda a rotina dela. Mas onde será que ela vai que é tão chata assim? Obsessor novato, é de lascar. É novato mesmo. A gente não pode entrar aí. Por que não? Não sei, sempre foi assim. Até que me convidaram uma vez. Ai, mas eu não aceitei não. Eu, hein? Tá, então e agora? Agora a gente espera. Opa, lá vamos nós! Ela recebeu o tratamento agora. Pô, mas e aí, não vou conseguir mais influenciá-la? Oh, não olha por onde anda, não? Não tá me vendo? Qual que é o seu problema, cara? Vai, vai, seu miserável desgraçado. Não enxerga. Fica no celular e não presta atenção. É demais. Aí, falei? Vamos lá. Desse jeito aí. Fala! Fala, brother. E aí, tudo nas trevas? Toma essa minha obsediada agora não sai daqui. Eu já tô sem criatividade pra inventar empecilho pra ela não chegar. Não, o pior é o meu. Agora diz que trabalha aqui no centro espírita. Ai, cada uma, né? Ou lá no umbral, viu? Fala sério, meu Deus. Caraca. O que foi que vocês perceberam aí? Pode falar. O que foi, minha gente? Quem é que sai do centro espírita aqui daquele jeito daquela mulher? Bravejando, brigando com tudo. Vocês acham que assim vocês conseguem paz? Vocês acham que assim o obsessor vai embora? O vídeo deixa bem claro. Cuidado com o que você fala. Não adianta você vir pro centro espírita. Como vocês viram, ela saiu do centro espírita. Aí o passe chega e irradiava luz, né? Mas foi só a frequência vibracional dela baixar que os obsessores chegaram. Então, se você sai daqui do centro espírita, aí encontra o primeiro cachorro na rua. Tá no meio, Carnice! Pô, esse cachorro tá aqui no meio. Aí você vai. Aí alguém, você vai e para ali no espetinho, gente. Aí você para ali no espetinho. Aí a outra pessoa te toma a tua vez. Carnice, você fica tomando a minha vida, tá educada. Você acha que esse trabalho todinho aqui dentro serviu para alguma coisa? No vídeo deixa bem claro que não serviu. Portanto, o que você fala é muito importante, porque o que você fala reflete o que você é. Ou seja, por mais que ela tenha escutado, recebido parte do tratamento espiritual, mas se lá fora ela é ignorante com as outras pessoas, se lá fora ela mente, se lá fora ela engana, rouba, finge, você acha que a desobsessão dela vai dar certo? Não vai. Vocês acham que o passe dela ela vai sair daqui melhor? Pode até sair, mas como no exemplo do vídeo, se perde na porta do centro. Como novamente, os nossos obsessores não são todos que entram aqui não. Tem os mais espertos que ficam lá fora esperando a gente voltar. Porque eles sabem que a gente vai ceder à frequência mental deles. E a gente cede a frequência mental deles quando a gente xinga as outras pessoas, quando a gente fala mal das outras pessoas, quando a gente reclama do mundo, reclama de Deus, quando a gente é vida, oh meu Deus do céu, essas coisas ruins acontecem comigo, ai, mas nossa, essa coisa ruim. Quando você é uma pessoa que emite para o universo coisas ruins. Isso aqui é a mais pura verdade. Quando eu vi o vídeo, eu disse, não, eu tenho que levar para vocês verem. Por último, eram 7, né?
passo a passo para melhorar a nossa vibração, mas eu acrescentei esse, simplesmente agradeço. Agradeça a Deus pela oportunidade, agradeça a Deus porque ruim ou não você tem saúde, ruim ou não você tem família, ruim ou não você tem emprego, você tem casa para morar, muitas pessoas não têm, muitas pessoas nessa hora estão catando lixo, muitos animais nessa hora estão sofrendo e você está aqui, você está bem. Você pode não estar 100%, porque ninguém está 100% no planeta de provas e expiações, mas você está bem, você está com saúde, você pode vir ao centro espírita, pessoas podem te trazer à casa espírita, você pode escutar palestras, você pode se melhorar, você pode aqui receber a visita de um ente querido seu, que mostra para você que a morte não existe, que nós estamos mais vivos do que nunca, mas que os espíritos estão vivos em um outro plano, e que nós fazemos parte também desse plano. Agradeça a Deus ao que você é, ao que você tem e ao que você pode se tornar amanhã. Porque só depende de você. Deus, Ele está em todos os lugares para todos. Aqueles que se dispõem a abrir o coração para agradecer aquilo que a vida dá, Ele dá em dobro. Ele não vai dar riqueza para vocês, Ele não vai dar carro do ano. Isso aí é a gente que tem que dar para a gente mesmo com o fruto do nosso trabalho. Mas com certeza quando a gente procura se tornar uma pessoa melhor cada dia, mudar nossas atitudes, nossos pensamentos, Deus também faz a parte dele, te dando mais paz, te dando força, te dando coragem. Problemas que até 3 meses atrás iam te destruir, hoje você dá tudo certo. Então, agradeça. E eu agradeço pela oportunidade. Essa palestra está disponível em nosso canal no YouTube, TVCE Irmã Clara, e no Facebook, Centro Espírita Irmã Clara. Acompanhe a gente tanto aqui na Casa Espírita, quanto também nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.